É uma alegria a gente poder acalmar o nosso coração depois de sermos ministrados com esse belo louvor e podermos ouvir o que o Espírito Santo tem a falar, a ministrar ao nosso coração nesta oportunidade. E eu quero começar a reflexão desta noite contando uma ilustração, e para tal eu peço que você aí do seu lugar feche seus olhos e imagine um pouquinho dessa história que eu estarei compartilhando com os irmãos, ok? A história é mais ou menos assim. Imagine que você tem um amigo que só lhe procura nas horas das adversidades. Sabe aquela pessoa que, tipo, quando bate o desemprego, quando brigou com a esposa, brigou com o filho, sei lá, deu algum problema de saúde, a pessoa vai lá e se lembra de você. Opa, tem um amigo, vou mandar uma mensagem, vou ligar para ele, vou marcar um café. Imagine essa pessoa. Agora imagine essa mesma pessoa quando ela está passando dias belos e está passando por uma fase legal de vida. E aí, de repente, da noite para o dia, ela se esquece de você. Da noite para o dia, ela não se preocupa mais com você. Ela não te manda mais uma mensagem, diz: opa, vamos nos encontrar em tal lugar, vamos fazer um lanche juntos. Da noite para o dia, ela se esquece. Bem, fato é que essa é uma ilustração. Mas essa ilustração tem tudo a ver com a realidade espiritual de muitas e muitas e muitas pessoas. Às vezes nós temos uma relação de amizade com Deus que nem esse amigo, que só procura quando as coisas saem de controle. Deu um problema conjugal, vamos a Deus. Deu um problema financeiro, vamos recorrer a Deus. Deu um problema de saúde, opa, eu tenho um Deus poderoso. Mas basta ganhar uma promoção no trabalho, basta a vida conjugal está uma maravilha, e quão logo a pessoa pensa: na igreja hoje, vou ficar por casa, tem um clube aqui legal, vamos lá para tal lugar com a família, e de repente a pessoa já está se afastando, e quando vê, já não tem mais nem o anseio, o desejo de estar na comunhão com os irmãos, de estar em igreja, adorando, cultuando, engrandecendo a Cristo Jesus. É triste, mas essa realidade ela é muito presente. Ela é muito presente dentro da igreja local. E vez aqui, vez ali, a gente identifica esse cenário através do posicionamento, de como as pessoas se movimentam no seu dia a dia. Hoje eu quero convidá-los a refletir comigo acerca dessa temática: a ilusão do amuleto sagrado e o perigo de uma fé utilitária. A ilusão do amuleto, a ilusão do talismã, a ilusão de um objeto, a ilusão do culto e o perigo de uma fé de ocasião, o perigo de uma fé utilitária. Para tal, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4, e nós iremos realizar a leitura aqui de alguns versículos. 1 Samuel capítulo 4, e a gente irá realizar a leitura de alguns versículos. Tem o seu tempo aí para procurar. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10, a palavra de Deus diz: E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram:
por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem, disseram a nação de Israel. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Até aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos reunidos em Teu nome e neste momento quero a Ti clamar que a Sua palavra possa ministrar a cada coração aqui. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa tocar cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente neste salão, neste templo. Mas também Tu possas, ó Deus, visitar aqueles que nos assistem. É o que eu rogo, peço e clamo, orando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bem, a narrativa mostra aqui que o povo de Deus, a nação santa de Deus, eles estavam literalmente afastados do Senhor. Eles estavam afastados de Deus. Em outras palavras, para deixar em claro e bom tom, Ofni, Finéias e toda a nação de Israel se encontrava em pecado. Eles estavam pecando contra o Senhor, eles estavam fazendo aquilo que é desprezível aos olhos de Deus. Se a gente for olhar a figura daqueles 2 filhos de Eli, Eli o sacerdote e os seus 2 filhos, se a gente for olhar a figura deles, eles estavam literalmente se prostituindo nas entradas do templo. Eles estavam literalmente adulterando, traindo suas esposas, literalmente se prostituindo. Mas também isso não foi o suficiente. Aqueles 2 homens que estavam encarregados pela parte espiritual, ali num contexto que Eli já tinha uma idade avançada, esses 2 homens também, eles estavam passando a perna em Deus. Eles estavam logrando a Deus, eles estavam roubando parte das ofertas, a melhor oferta do Senhor. Eles estavam literalmente fazendo coisas desprezíveis, malignas aos olhos do Senhor. Se a gente for observar 1 Samuel capítulo 2, retroceda aí um pouquinho na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 12, vai dizer o seguinte: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. 1 Samuel capítulo 12, versículo 12, se você for um pouquinho adiante, versículo 17, vai ver o seguinte: era pois muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Portanto, eles estavam afastados de Deus, eles viviam em pecado e, consequentemente, eles viviam uma fé egoísta. Que fé egoísta é esta? Uma fé interesseira. Uma fé interesseira. No dia a dia, eles viviam longe do altar do Senhor. No dia a dia, eles não se consagravam ao Senhor. No dia a dia, eles faziam tudo aquilo que era desprezível aos olhos do Senhor. No dia a dia, eles logravam ao Senhor, passavam Deus para trás. Mas
Em alguns ritos, em algumas oportunidades, eles se apareciam como santarrões, querendo pregar, anunciar, fazendo ritos e tudo mais. E assim, vai dizer que isso não ocorre vez aqui e vez ali. Hoje em dia, tem acontecido isso corriqueiramente. Eu digo isso que como pastor que literalmente pastoreia, tem cheiro de ovelha, que acompanha as ovelhas, a gente vê isso muitas das vezes. Pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com o Senhor, mas na hora da adversidade procuram socorro. Hoje, vai passar aqui o slide, hoje é muito comum as pessoas confundirem religião com comunhão. A gente vê pessoas religiosas que seguem ritos de homens, mas não vê pessoas conectadas em comunhão com Deus Altíssimo. Deus, ele é literalmente tratado como um recurso para as horas das emergências. E isso é triste. Isso é triste. E a mensagem de hoje, ela visa justamente trazer um alerta. Trazer um alerta, porque quando a gente observa aquele povo, a nação de Deus, e a gente observa tudo aquilo que eles sofreram e padeceram pelo julgamento do próprio Deus, porque eles faziam tudo aquilo que era desprezível aos seus olhos. E isso é um alerta para nós, porque às vezes nós também podemos estar brincando de uma fé de ocasião, uma fé utilitária, uma fé de amuleto, como eles tanto e tanto fizeram. E para tal, eu quero lhe convidar a refletir comigo acerca de 3 tópicos. E o primeiro deles é que falar sobre o perigo de uma religião sem comunhão com Deus. O perigo de uma religião sem comunhão com Deus. Se você observar ali o versículo 2 da nossa narrativa bíblica, capítulo 4 ali de 1 Samuel, você vai ver no capítulo 2 que 4.000 homens já haviam sido mortos. E de praxe, Israel, quando ia à guerra, ele tendia a vencer, pois Deus estava com eles. Mas quando eles perdiam, naturalmente havia um significado. E esse significado estava assim: opa, peraí, esse povo está longe. Deus não está no meio do arraial. Deus não está os protegendo, porque algo está acontecendo. E normalmente a gente vê aquele círculo do pecado. Eles estavam obedecendo, caíam em pecado, Deus se afastava deles, eles perdiam as guerras, e depois eles se arrependiam e voltavam a Deus. Esse círculo aconteceu uma infinitude de vezes. E aqui, quando eles perderam essa batalha, esses 4.000 homens, eles deveriam ter parado e refletido: por que será que nós perdemos essa batalha? Por que será que o Senhor não estava presente conosco? Por que será que o nosso Deus não nos acompanhou? Mas ali a gente vê o problema, e o problema é exatamente da fé de ocasião. A gente vê o problema do amuleto sagrado, a gente vê o problema do talismã, de crer em algumas coisas. A gente vê um povo que estava longe de Deus, mas procurava nessas horas buscar o quê? Buscar significado para a sua fé, para as suas experiências em objetos sagrados, em coisas sagradas. E foi o que aconteceu ali. Em vez de buscar o arrependimento por seus pecados, em vez de buscar arrependimento pelas suas desobediências, eles buscaram vencer aquela batalha, a próxima guerra, por meio da Arca da Aliança. E fizeram dela literalmente um símbolo externo de proteção, tratando aquela arca como se fosse um verdadeiro amuleto da sorte, um talismã contra o inimigo. Bem, a Arca da Aliança, nesse enredo, nesse contexto, era o bem mais precioso de Israel. Ela carregava ali dentro as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Ela significava a presença gloriosa do Senhor no meio do arraial, no meio do seu povo. Mas aqui a gente vê eles procurando, indo atrás, não para glorificar ao Senhor, não para se aproximar em quebrantamento e dizer: olha, Senhor, nós pecamos contra o Senhor, nós temos feito coisas desprezíveis. Eles procuraram ela como um recurso para vencer uma guerra, recurso para vencer uma batalha. Literalmente, o povo de Deus, a nação de Deus, estava espiritualmente cega. Espiritualmente cega.
Se você olhar o que, por exemplo, o profeta Isaías escreve, profeta Isaías capítulo 29, se você querer acompanhar, versículo 13, ele diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 7, 21, muitos que chamam Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, porque viveram sem comunhão genuína. Bem, essa é uma triste realidade. Aquela nação, o povo de Deus, o povo eleito pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, se encontrara literalmente longe. Eles literalmente, quando eles proferiam ritos, eram palavras mortas, palavras vazias, palavras que não significavam nada, palavras que não chegavam ao santo trono do Senhor. Eu gosto muito de uma explicação de Charles Spurgeon, e vai ser projetado. Charles Spurgeon, ele diz: Deus não é um objeto a ser manipulado. Ele é um Senhor a ser obedecido. Deus não é um objeto a ser manipulado. Ele é um Senhor a ser obedecido. Bem, não é o uso de símbolos cristãos, não é o significado do crente, com a Bíblia debaixo do braço, não é carregar um terço, uma cruz, carregar seja o que for, não é viver dentro da igreja, frequentar todos os cultos, não é isso que cria intimidade e comunhão com Deus. Como foi ministrado na hora do louvor, faz parte a gente ler a palavra do Senhor, faz parte a gente estar em comunidade e adorar o Senhor, mas é lá na sua casa que você vai mostrar se você tem intimidade com Ele. É lá na sua casa, é lá no seu trabalho, é nas suas decisões diárias que você vai mostrar se você está caminhando com o Senhor, ou se aqui é apenas uma experiência religiosa dominical. Se aqui é apenas um amuleto, um culto, não posso faltar o culto. É lá na sua casa, é por meio de um coração rendido e contrito a Deus que nós vivemos em comunhão com Ele. É importante estar celebrando em comunhão, em comunidade. É importante estarmos vivendo, tendo a nossa palavra, buscando na palavra. É importante tudo isso. Mas se a gente fizer disso ritos, amuletos, de nada adianta. Precisamos, vez aqui e vez ali, parar e avaliar se as nossas práticas espirituais, se elas são expressão de uma verdadeira comunhão com o Senhor, ou se são apenas meras formalidades vazias. Nós precisamos parar, vez aqui e vez ali, e pensar se a Bíblia, o estudo da palavra, é apenas algo dominical, isso quando atrás, ou se isso é uma constância. Poxa, eu tenho uma vida devocional regular, eu busco ao Senhor regularmente, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou aprendendo mais do Senhor. Ou isso é uma coisa assim, não, domingo, dia de ir na igreja. Dá para entender? Como está o seu relacionamento com Deus? Essa é a pergunta que não quer calar. Ele é o centro da sua vida? É com Ele quem você conversa ao acordar, é com Ele com quem você conversa ao dormir, é com Ele quem você conversa na hora da dificuldade no trabalho, é com Ele com quem você conversa quando surge uma incorrência ali e você não sabe o que fazer? Ou Ele é apenas aquele amigo, vez aqui, vez lá, que eu procuro? Quem é Deus nessa relação? Bem, dito isto, nós adentramos então ao segundo tópico. E o segundo tópico, ele vai falar sobre as consequências, o perigo, o problema de vivermos longe de Deus. De vivermos longe de Deus. Se você observar comigo lá o versículo 10, então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Imagina o vexame
a vergonha da arca da aliança ter sido roubada, a presença gloriosa do Senhor ter sido roubada. Imagine a vergonha de saber que daqueles que sobreviveram, que eles buscaram recurso em algo externo, palpável, mas quando o problema estava interno, num coração pecaminoso. Bem, ao ler essas passagens, a gente realmente abre o coração para ver assim, olha, às vezes é muito mais do que um culto, é muito mais do que erguer umas mãos, é muito mais do que dar um glória a Deus aqui ou ali. Está muito mais a ver com aquilo que está aqui dentro, com a nossa relação com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor. Eles buscaram esse refúgio na arca, quando na realidade eles deveriam ter buscado o refúgio no Senhor. Tem pessoas que buscam refúgio no culto, quando deveriam buscar refúgio no Senhor. Buscam refúgio no pastor, quando deveriam buscar refúgio no Senhor. Buscam refúgio em alguma crendice, quando deveriam ter buscado no Senhor. Bem, o problema de Israel nessa oportunidade é que eles trataram literalmente a arca da aliança como um objeto mágico e descobriram da pior forma possível que sem comunhão com Deus, todo e qualquer objeto não tem valor algum. Sem comunhão com Deus, de nada adianta ir numa situação e querer usar a palavra de Deus e que vai passar vergonha. A gente vê em algumas passagens no Novo Testamento, discípulos, ou aqueles que se diziam discípulos, querer usar o nome sagrado do Senhor em incorrências de demônios e levarem uma tunda, porque falaram palavras bonitas, mas não tinham intimidade e comunhão com Deus Altíssimo. Mais ou menos na mesma linha aqui, a arca era um objeto mágico, assim como para muitos a Bíblia é um objeto mágico. Tu entra nas casas, ela está lá em Salmo 23. Às vezes nem dá mais para ler, né? Porque já tem tanta poeira. Para muitos, ela é um objeto mágico. Para outros, ela está ali segurando a porta para não bater. É triste, mas essa é uma realidade. Bem, John Stott, ele disse certa vez o seguinte, vai ser projetado: cristianismo não é uma religião de aparências, mas de transformação. Deus não busca rituais, mas corações rendidos. Cristianismo não é uma religião de aparências. De nada adianta aqui dentro se parecer a pessoa mais religiosa, se ao findar o mundo, ou quando Cristo voltar, a pessoa não subir com o Senhor aos céus. De nada adianta ter cantado todas as canções, de nada adianta ter sido um dizimista fiel, de nada adianta ter crescido na igreja, ter sido batizado na igreja, de nada adianta tudo isso, se tudo isso era uma aparência exterior, mas aqui dentro, Deus não era presente. Aqui dentro, no coração, não havia intimidade, não havia comunhão, não havia reverência, não havia temor ao Senhor. Vivemos numa época que muitas e muitas pessoas buscam soluções espirituais rápidas. Soluções rápidas. Sabe aquela oração poderosa? Eu vou lá no fulano, que ele tem uma oração poderosa. Ah, fulano tem um objeto lá sagrado. A igreja X tem a campanha especial disso e daquilo. É só passar por isso, por aquilo e seus problemas acabaram. A gente vê justamente um povo sem conhecimento da palavra, ansioso por resultados, buscando, tal qual ali a nação de Israel, refúgio, auxílio em coisas exteriores. É a igreja que fez o culto da campanha do descarrego, campanha do você vai ser promovido no trabalho, sei lá mais o que. E eu vou lá, porque lá tem a palavra que eu preciso. Só que é externo, é exterior. E depois as coisas não acontecem e a pessoa quer ficar frustrada contra Deus.
revoltada contra o Senhor, porque eu fiz tudo o que eles me mandaram, mas nada aconteceu. Nós vemos isso no gabinete pastoral, vez aqui e vez ali. Pessoas que se submeteram a todas essas crendices, só tinham um problema: fizeram tudo que era exterior, tudo que uma igreja ou um pastor mal intencionado pedia. Só não fizeram aquilo que o nosso Senhor, Yahvé, o nosso Deus, pede: se quebrantar na presença dEle, se render aos seus pés, reconhecer os seus pecados, se abandonar de práticas que eram desprezíveis. Só não fizeram o essencial. É triste, mas isso acontece vez aqui, vez ali. Ao longo desses 15 anos de ministério pastoral, foram uma infinitude de experiências como essa que a gente observou. Pessoas que realmente estavam buscando a solução dos seus problemas naquilo que é externo, na arca da aliança, na campanha X, e depois estavam sofrendo e padecendo. Depois estavam sofrendo. Nesse momento eu pergunto a você: a quem você adora? A quem você tem cultuado? A quem você tem cultuado? Você tem adorado a Jesus? Você tem cultuado a Deus? Ou você tem buscado nessas experiências exteriores resultados vazios? Resultados vazios. Quem sabe, se você parar para refletir, muitas das vezes as dificuldades que você enfrenta pode ser talvez um convite do Senhor, do próprio Deus, para que você se quebrante e se arrependa. Não era para buscar a arca, não era para buscar a campanha X, não era para ir atrás de pastor Y, não era para ir atrás da igreja B, C. E não quero aqui falar mal da igreja A, B, C e pastor. É uma ilustração, porque infelizmente muitas pessoas, nessa angústia de eu vou salvar o meu casamento, mas aqui a igreja é assim, eu vou lá na outra porque a outra tem o pastor tem a revelação que eu preciso. Se você acha ou crê nisso, já é um princípio de que alguma coisa não está bem na sua fé, alguma coisa não está legal. E isso é importante abrir os olhos, porque depois que as coisas fogem ao controle, vem a decepção, a frustração e aí o abandono ao Senhor. Então, as dificuldades que você enfrenta talvez possa ser um convite para você voltar ao caminho certo. Em vez de buscar atalhos espirituais, em vez de buscar atalhos, de repente é o momento de você quebrantar o coração e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor o meu casamento não tem solução. Sem o Senhor esse problema de saúde, não sei o que vai acontecer. Sem o Senhor eu não sei o que vai ser de mim nessa situação. Agora de nada adianta fazer um monte de coisa externa sem ter um coração contrito na presença do Senhor. Bem, chegamos ao terceiro e último tópico. E o terceiro tópico é um chamado do Senhor. Pela graça e misericórdia de Deus, Ele vez aqui e vez ali, Ele olha para nós com misericórdia e diz: eu vou dar mais uma chance, mais uma oportunidade para que esse povo se arrependa. Tem uma ilustração e ela diz assim, e eu lhe convido a imaginar uma planta seca. Eu estava de férias até poucos dias atrás, e é natural, né? A gente chegar e ter uma planta aqui, uma planta ali que secou. E imagine você uma planta seca. Agora imagine que você chegou e viu a planta seca, que estava ali há algum tempo sem ser colocado água nela na porção correta. E aí daqui a pouco você começa regularmente a molhá-la. Você começa regularmente a colocar a água na porção correta. O que acontece? Lentamente você vai observando que aquela planta vai sendo restaurada,
ela vai ressurgindo, e daqui a algum tempo ela passa a ficar verdinha até o ponto de voltar a crescer e, conforme o caso, até dar frutos. Bem, essa é a nossa realidade espiritual. Às vezes eu e vocês estamos como essa planta seca, e às vezes a gente precisa justamente beber da fonte, para que no devido tempo possamos voltar a ficar verdinhos, a dar frutos, conforme a boa e perfeita vontade do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 a 4, a gente vê justamente isso acontecendo. 1 Samuel capítulo 7, eu o convido a abrir, capítulo 2 ao versículo 4, a gente vê o profeta derramando uma porção de água em cima daquela planta seca. A gente vê o profeta regando aquela planta que já não tinha mais vida. E olha só o que acontece. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagra-se ao Senhor e prestem culto a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. E olha o versículo 4, Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. O profeta estava ali derramando uma porção de água sobre aquele pasto que já não era mais verde, aquela planta que já estava seca, e a gente vê justamente aquela água, aquela porção do Senhor trazendo renovo espiritual. Depois de tantos anos afastados do Senhor e da sua doce e suave presença, o povo estava agora abandonando os seus ídolos. O povo estava agora retornando ao caminho. E retornar ao caminho é muito mais do que um movimento físico aqui de estar indo para um lado e passar a ir para o outro. Retornar ao caminho tem a ver com uma transformação interna, uma transformação total. Antes os meus pensamentos eram esses, antes eu fazia isso, antes eu falava aquilo, e agora o Senhor muda tudo. Agora o Senhor restaura o meu coração, a minha mente, a minha boca, meus pensamentos. Literalmente Deus muda tudo. E ali a gente vê uma purificação nacional. A gente vê a nação sendo redimida, a nação voltando aos pés do Senhor. E posteriormente, se seguir lendo os versículos, nas próximas guerras contra os filisteus, vitórias e mais vitórias, pois o Senhor agora era presente com eles, pois agora eles tinham se consagrado, agora eles tinham buscado, agora eles estavam com o Senhor, e não apenas de palavras vazias. Billy Graham, ele falou certa vez: Deus não se interessa por o quão alto você ergue as suas mãos. Deus não se interessa. Ele se interessa se o seu coração ele é contrito e sincero. Você pode ficar o culto inteiro, na hora do louvor, com as mãos no bolso, e Deus pode estar recebendo o teu louvor, e pode ficar o culto inteiro gritando, pulando, e não ter chegado ao altar do Santíssimo. Porque não é as coisas externas. Não estou dizendo com isso que não podemos louvar ao Senhor com mãos erguidas, não é isso. Mas se for apenas exterior e não for aqui, é vazio. Agora eu posso estar com as mãos no bolso, com os olhos fechados, com a boca fechada enquanto o louvor está, e Deus pode estar recebendo o meu louvor, porque às vezes eu estou ali em sintonia com Ele, cantando, adorando. Está entendendo? A gente precisa parar de olhar o que é externo e parar de olhar o que realmente importa.
Não quero dizer com isso, então, que você não possa mais erguer a mão e não possa mais bater palma. Não é isso. Mas é que você saiba que, se isso não for verdadeiro, não tem valor. Deus não se interessa por quão alto você ergue as mãos, mas o quão sincero é o seu coração ao viver para Ele. Deus está nos chamando, hoje à noite, a um arrependimento. A um arrependimento. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Como pastor, acompanhando as famílias, as pessoas, a gente vê que muitos problemas, às vezes, acontecem porque as famílias estão longe do Senhor. As famílias não possuem práticas cristocêntricas, aceitaram a Jesus, mas não houve mudança. Aceitaram Jesus, mas não houve a mentalidade continua a mesma de quem ainda estava longe. Não há mudança no vocabulário, não há mudança de postura, não há posicionamento cristão em algumas ocorrências. Porque vez aqui e vez ali, como cristão, a gente vai ter que se posicionar, e quando a gente se posicionar, a gente vai criar problemas. Nisto eu creio, nisto eu não creio. Desta forma eu estou dentro, dessa forma eu estou fora. Com isso eu compactuo, com isso eu não compactuo. E eu digo isso porque eu aprendi muito cedo tudo isso. Eu aprendi tudo isso muito cedo. Eu me recordo que eu trabalhava num lugar e ganhava relativamente muito bem, se considerar a minha idade em questão naquele momento. Só que o meu superior, ele pedia para fazer algumas coisas, passou a pedir para fazer algumas coisas ilícitas. E eu falei: estou fora. Com isso eu não compactuo. Isso aí é roubo, isso aí é crime, e eu sei que isso aí lá na frente vai dar problemas. Da noite para o dia eu perco uma renda, vamos colocar em meados de 2005, uma renda de mais ou menos 5 mil reais. 5 mil já é dinheiro hoje, em 2005 nem se fala. Perco uma renda, vou parar no SPC, Serasa, em tudo que tinha, mas com a consciência tranquila. Eu sei que as contas eu coloco em dia depois, mas a minha consciência ao deitar no travesseiro, essa aí ninguém pode comprar. Então, muitas das vezes, a pessoa aceita Jesus, mas continua com práticas ilícitas, práticas que não agradam ao Senhor, que não traz vida à família, e por aí vai. E a gente precisa rever isso. Tiago diz: então aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Não podemos mais viver uma vida cristã de conveniência. Não podemos mais viver uma vida cristã de domingo é o dia de ir ao culto, mas de segunda a sábado eu faço o que eu quero, que a vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Não podemos mais viver assim. Hoje, a palavra de Deus nos exorta e nos desafia a perguntar: quais ídolos têm ocupado o lugar do Senhor no seu coração? Quais ídolos têm ocupado o lugar do Senhor no seu coração? Sucesso, conforto, tradição religiosa? Quais ídolos têm ocupado o lugar que seria somente do Senhor? Às vezes nós criamos ídolos em pessoas. Fazemos de pessoas nossa idolatria, nossa arca da presença do Senhor. Esses dias alguém me questionou: pastor, o que vai ser de nós quando o Senhor for embora no final do ano? Eu falei: cara, a igreja vai continuar. A igreja não é do Vini, o Vini é um servo, um mero servo, cheio de pecados. E Deus vai levantar outro servo cheio de pecados, porque a igreja é do Senhor, não nossa. Ninguém pode estar aqui por causa do Vini, tem que estar aqui por causa do Senhor. Se o Vini for em dezembro, se o Vini morrer amanhã, a igreja continua. A igreja é de Jesus, ela não é de uma pessoa. E isso precisa ficar claro, porque às vezes a gente coloca tal qual a arca da aliança na pessoa do Vini,
na pessoa do fulano, do ciclano. E aí a gente começa a criar ídolos, quando na realidade passamos a pecar contra o Senhor. Hoje é o dia de derrubar ídolos, hoje é o dia de buscar o Senhor com sinceridade. Concluindo, enquanto o grupo vem subindo, a geração de Eli, dos seus filhos, daquela nação, eles foram um exemplo claro do que não deve ser feito. Eles foram um exemplo claro daquilo que não vai bem. E a gente precisa aprender com eles. O apóstolo Paulo, ele já exorta quanto a isso, ali em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, ele diz: essas coisas aconteceram, essas que a gente leu e tantas outras, para servir de exemplo, foram escritas como advertências a nós. Que eu e vocês possamos aprender com os filhos de Eli, que Deus não é um amuleto. Deus não é um amuleto, mas Ele é um Senhor soberano. Que nós possamos compreender essa noite que nada pode ser manipulado. Nada pode ser manipulado. Não podemos pegar um objeto, não podemos fazer de um culto, não podemos fazer de uma coisa como se aquilo fosse algo sagrado. Uma questão minha, pessoal. Eu tenho muita dificuldade com aqueles jargões: culto do avivamento, culto do não sei o que, culto de expulso o demônio, culto de não sei lá o que. Eu tenho muita dificuldade com tudo isso. Porque Deus pode fazer um verdadeiro avivamento onde tem 2 ou 3 pessoas orando numa quinta às 14h. Deus não precisa de um auditório, de um templo cheio para acontecer um avivamento. Ele faz quando Ele quer, com quantas pessoas Ele quer. E pode ser na terça-feira, 9 da manhã, e não num domingo às 6h. Mas são estigmas que pessoas fizeram, amuletos que fizeram, culto do descarrego. Descarrego para quê? Está entendendo? Deus pode operar quando e como Ele querer. E todas as vezes que a gente entra nesses jargões, nessas ladainhas, a gente está mais ou menos comprando a arca da aliança ali como é o meu socorro. Eu preciso ir no culto do descarrego, do sal grosso, do não sei o quê. Mas isso mostra o quê? Falta de intimidade, falta de comunhão com Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 já dizia: o meu povo padeceu, o meu povo sofreu, porque lhes faltava conhecimento. E às vezes isso é o que ocorre. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu te convido a não fazer mais do Senhor um amuleto, das coisas religiosas um amuleto, mas que você possa ter uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor. Eu falo isso sempre com um coração contrito, porque essa não é uma palavra agradável que o membro gosta de receber, que o visitante gosta de receber, mas essa é uma palavra necessária para que corações sejam alinhados com o do Senhor. Porque o meu anseio é ver essa igreja um dia no céu e não apenas volume aqui na terra. Tem um monte de igreja que é só de volume. Só tem gente, mas discípulo não tem algum. O meu anseio, o dia que estiver no céu, é poder contemplar e ver: opa, fulano, esse estava com a gente lá, firme, fiel, foi um homem de oração, uma mulher temente ao Senhor. Agora, volume de nada adianta. Volume é uma coisa morta. Então, Deus pode avivar numa reunião de 3, 4 pessoas, e não num culto com 2 ou 3 mil. Que nós possamos sair daqui com esse entendimento. Possamos abandonar hoje uma fé superficial, uma fé de aparências, uma fé de ocasião. Que nós hoje venhamos chegar diante do Senhor e dizer: ó Senhor, a partir de hoje eu não quero mais essa fé utilitária. Eu não quero mais recorrer ao Senhor apenas quando algo fugiu do controle. Mas a partir de hoje, o Senhor vai ser o primeiro na minha vida. Ao acordar, durante o dia, ao dormir, tudo que eu fizer,
vai ser para honrar e glorificar o seu nome. Cada decisão é para honrar e glorificar o seu nome. Decida hoje, portanto, confessar os seus pecados ao Senhor, abrir o seu coração diante dele, entregar-se a ele. Decida hoje buscar a Deus por meio da leitura, por meio da palavra. Decida hoje buscar o Senhor por meio dessas práticas espirituais diárias. Decida hoje se esvaziar de si, matar o seu eu todos os dias para viver em santidade. Todos os dias nós precisamos dar a outra face. Todos os dias nós precisamos fugir. Todos os dias nós precisamos fugir das tentações para permanecermos firmes, crendo que um dia a vitória será nossa. José estava sendo tentado e só acontecia circunstâncias ruins, mas ele permaneceu firme. E anos mais tarde foi revelado os propósitos daquelas ocasiões. Busque santidade hoje, mesmo que você tenha que perder hoje. E por fim, priorize um relacionamento real com Deus e com seus irmãos. Priorize uma vida de intimidade com o Senhor. Priorize uma vida de intimidade com o seu irmão, onde você possa encontrar na igreja e nas pessoas verdadeiros amigos que você pode chegar, olha, cara, ora por mim. Eu estou passando por isso, por aquilo, eu preciso de um amigo de oração. Procure buscar no Senhor, buscar entre amigos, para viver, para estar sendo lapidado, afiado todos os dias.